teu sangue. Senhor, eu te agradeço pelas vitórias, pelas lutas, pelas batalhas. Cuida da minha saúde, Senhor, que eu preciso de saúde, Pai. Meu Pai, estou aqui como um servo teu, ovelha do teu pasto, Senhor, ovelha do teu campo missionário, Pai. Perdoa minhas falhas e meus erros. Jesus, me cobre com teu sangue, visita a tua igreja nesta noite. Visita, Senhor, a saúde do teu povo, aqueles que estão hospitalizados. Dê vitória, Senhor, nesta noite a teus filhos, Pai. Trabalha nesta noite com majestoso como tu és, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Fala nesta noite com a tua igreja. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, Pai. Eu sou barro, eu sou pó e eu sou cinza, Pai. Restaura a vida do diácono, da saúde, da genitora, do diácono Marcílio. Abençoe, Senhor, a vida da tua serva e restaure a sua saúde, que ela teve um infarto, Senhor. Abençoa a minha família, meu filho, este lá qual eu estou, Senhor. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, Senhor. Abençoa as finanças, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas e abençoa nesta noite. Trabalhe na nossa nação e repreenda toda a fúria do inimigo, Pai. Assim nós te clamamos, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Para mim é motivo de alegria, irmãos, estar aqui para falar um pouco do amor de Deus. Nós vamos comentar hoje sobre Noemi, uma mulher que no momento de luta, de dificuldade, ela não desistiu, né? E de Ruth, né, irmão? Falar de duas mulheres extraordinárias na Bíblia, né? É importante nesta semana do Dia das Mães, como é importante no lar uma família unida, né? Uma mãe prudente, né? Uma mãe sábia, né? Porque a mãe, o lar, a mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói. Tem muitas tolas destruindo seus lares aí. Mas nós vamos meditar hoje sobre Noemi e Ruth, irmãos. Amém? Vamos meditar, vamos louvar a Deus, vamos louvar ao nosso Senhor. Já vou avisar os irmãos que nós não estamos tocando mais o som, porque está sendo contestado uma live minha por causa de um louvor e pedindo direitos autorais. Infelizmente, a gente tem que obedecer às regras, né, irmãos? E nós estamos agora louvando, e eu creio que o Senhor recebe, né, irmãos? Deus, o Senhor, ele recebe o louvor quando vai do coração da alma, amém? Vamos louvar a Jesus, o hino 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Tu procuras a paz neste mundo
em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, glória a Deus. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Visituola-se, Senhor, ali em Maceió, Jesus. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Louvado seja o teu nome. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Louvado seja o teu nome, Jesus. Chega com salvação na vida da tua igreja, dos teus filhos que estão afastados, Senhor. Chega com salvação para o mundo, Pai, que eles possam se render na tua presença, Pai. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Jesus está falando nesta noite. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Louvado seja o teu nome, Pai. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, não perca tempo, meu amigo. Não perca tempo, entrega a tua vida a Jesus. Trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele. E ele tudo vai fazer na tua vida. E tudo ele fará. Ele fará mudança no teu lar, na tua família, nos teus filhos. Só precisa você dar um passo para ele, porque ele está de braços abertos. Deus, ele é educado, ele não entra num ser humano sem um consentimento dele. Diga assim: Jesus, venha nesta noite fazer parte da minha vida, Jesus. Aí ele entra e faz morada no teu coração. E ele começa a colocar as coisas que estão fora do lugar no lugar.
Glória a Deus. Vamos louvar o 568. Manso e suave, Jesus é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele às portas espera, velando. Jesus está às portas te esperando. Vela por ti e por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Me perdoe, irmãos, que eu não sou cantor, mas para louvar a Deus ele recebe, irmãos. Chama, vem, ó pecador, vem, louvado seja o teu nome. Jesus está às portas te esperando. Com paciência ele está esperando. Jesus é paciente, irmãos. Hoje por ti e por mim. Oh, não desprezas a quem convidando. Não despreza, irmão. Chama por ti e por mim. Vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Ele é manso, ele é suave. Chama, vem, pecador, vem. Jesus está chamando todos os pecadores para se render a eles, irmãos. Muitos não têm entendido o trabalhar de Deus. Correm os dias, as horas se passam. Passam por ti e por mim. As horas estão se passando, irmãos. Não perca tempo. Transes de morte por vir vão chegando. Muitas mortes, irmãos. Tanto por ti e por mim. Louvado seja o teu nome. Vem já, me cobre com teu sangue, Jesus, e me prepara, Pai. Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Ele está te convidando nesta noite. Chama, vem, ó pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado. Ele tem nos dado muito amor, irmãos. Glória a Deus. Tudo por ti e por mim. Ele derramou seu sangue na cruz. O Pai enviou seu Filho para morrer pelas nossas vidas. Tem amor maior do que esse, irmãos? Não tem. Tudo por ti e por mim. Vem já, não. Seu sangue foi sobre a cruz derramado. Sim, foi por ti e por mim. Tem amor maior do que esse? Vem já, não perca tempo. Vem já. Alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando. Chama, vem, pecador, vem. Amados irmãos, Jesus está voltando, irmãos.
E é tempo da gente entrar em comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que tu está esperando? Deus está te dando tanta oportunidade. Ele está às portas te esperando. Ele diz que Ele te ama. Ele deu amor por a tua vida e pela minha. Irmãos, é uma decisão, a coisa maior que você pode ter na sua vida é a decisão de servir a Jesus. Não tem uma decisão maior, não seja profissional, nada é maior do que servir a Jesus. Porque Ele derramou o seu sangue pelas nossas vidas. O Pai enviou seu Filho como sacrifício vivo pela minha vida e pela tua. E vamos louvar agora o 545, irmãos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Louvado seja o teu nome. O Pai enviou o seu Filho, irmãos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o teu nome. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Pode crer, irmão, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, irmãos. Você veja aqui o Estófilo 2 diz assim: quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Quantos estão neste momento enfrentando a morte, irmãos, e estão despreparados para Jesus? Mas Ele é fiel, Ele está de braços abertos, seja na hora da morte, ele se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Jesus. Jesus o ama e abraça, e o inimigo não tem direito sobre essa vida. Se prepare para este dia. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o dia que Jesus vai te recolher. Então esteja preparado na presença de Deus. E que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Porque o crente, que é crente mesmo, ele não tem medo da morte. Eu não tenho medo da morte, amados irmãos. Se Jesus chegar hoje, agora, eu digo glória a Deus e seja feita a tua vontade, Pai. Irei a glória ao meu Jesus, porque Ele vivo está. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê vitória. Que Deus nos abençoe, irmãos, porque só Ele para nos socorrer. Só Ele para nos dar vitória, irmãos. Só Ele. E Ele é bom, Ele é a misericórdia dEle, sempre eu digo isso, dura para sempre, amados irmãos. Jesus, Ele é bom. E Ele morreu
O seu Pai deu o seu Filho pelas nossas vidas. O que é que está faltando para você se decidir para Jesus? O que é que está faltando, irmãos? O que é que está faltando para você se decidir para Jesus? Se decida nesta noite. Entrega a sua vida a Jesus. Porque Jesus, ele te ama, ele tem algo para realizar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Thalia Duarte, a paz do Senhor. Amém, Tiliano, pastor Jeremias e família, é verdade. Norma Diniz, Deus abençoe. Se prepare para a chegada do Mestre. Se prepare porque ele está chegando. Como diz lá em Se os irmãos puderem compartilhar, eu agradeço, irmãos. Eu não estou podendo compartilhar aqui, irmãos. Me ajude aí. Kiliane, compartilha aí nos grupos aí que eu não estou podendo compartilhar. Me ajude. Amém, irmãos? A paz do Senhor, Thalia. Vamos, Pai do Senhor, Norma Diniz, Deus abençoe sua vida e sua família. Então, se os irmãos puderem compartilhar nos grupos aí, compartilhe. Porque não sei o que é que está acontecendo aqui hoje, não estou conseguindo, irmãos. Não estou conseguindo. Não sei porquê. Eu não estou conseguindo. Glória a Deus. A moderninha, glória a Deus, irmã Neide, irmão Cosmo, Girlane Alves, a paz do Senhor. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos socorra. Amém. Vamos, irmãos, orar. Não sei o que foi que houve aqui hoje. Não sei o que houve, mas Jesus sabe de todas as coisas. Vamos orar, irmãos, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Pedir a Jesus socorro para as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, irmãos. Kiliane, irmã, compartilha aí para mim, faça esse favor. Os irmãos que puder compartilhar aí com o grupo Ministério Tempo de Preparação, Atalaia. E que Deus nos ajude, né, irmãos? Vamos orar. Vamos entregar a Deus nossas petições, né, irmãos? A da Agostinho, Pai do Senhor, irmã. Abençoe seu Ivaldo, seu esposo e seu filho. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a Deus socorro para nossas vidas. Hoje foi muita chuva aqui, graças a Deus. Chuva é bênção de Deus, né? E quando chove, os agricultores, né? A gente fez um roçado lá de milho, de feijão, de girimum. E Jesus vai abençoar. Amém? Melancia, melão. Vamos orar, irmãos. Eu agradeço, Kiliane, eu te agradeço mesmo, viu?
E hoje eu não estou podendo fazer isso. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos entregar nossos pedidos a Jesus. O que é que você necessita de Deus nessa noite? O que é que você está precisando do Senhor, irmãos? Porque Ele é o único que pode nos socorrer, sem nos cobrar nada. Deus, Ele nos ajuda e não cobra nada em troca. Amém? Deus, Ele é fiel para nos ajudar. Vamos pedir a Jesus socorro para as famílias que estão enlutadas. Vamos orar um pelos outros, orar pelo pastor Jeremias. Orem também pela irmã Josilene Ferreira, né? Pela missionária Andréa Carina também, que Deus chegue no seu lar e abençoe sua vida, né? Vamos orar, irmãos, uns pelos outros. Ore pela minha família também. Ore pelos meu filho Lucas. E ore também pela minha família em geral. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar. Entregar e tanta muriçoca aqui, que quando chove a muriçoca, só a misericórdia. Vamos orar. Que Deus nos ajude, né? Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Mais uma noite na Tua presença, quarta-feira, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Perdoa nossas falhas, nossos erros, Senhor. Obras, pensamento, tudo aquilo, Jesus, que não tem te agradado em nossas vidas, me perdoe, Jesus. Repreende a fúria do inimigo, toda inveja, toda palavra contrária, me livra do homem sanguinário, da inveja e da traição, Deus. Livra teus filhos também. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família que nós vamos orar agora. Abençoa Thalia Duarte. Jesus, tu sabe a necessidade da tua filha, tu sabe, Senhor, conhece, Jesus, a necessidade dela. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai dar vitória à tua filha. Visita Kiliane Ferreira, sua família, visite seu lar, sua mãe, Jesus, seus irmãos, seus primos, parentes, Jesus. Visite o Wallace também em Alagoas, liberte ele, Senhor. Traga ele, Jesus, do mundo, que ele possa entregar a sua vida a Jesus. Eu não o conheço, Senhor, mas falei ele com o zap, Jesus, tira aquele desespero do seu coração, aquela tristeza, aquela mágoa que é coisa do inimigo, Jesus. Pai, visita também Norma Diniz, visita seu filho Ricardo Diniz, abençoe seu lar, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar em geral, né? Abra a porta de emprego para seu filho. Visite também, Jesus. Transforma, sim, Senhor, transforma, Senhor, restitui, Senhor, o que perdi. Amém. Restitui, Deus é Deus de restituição, Thalia. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pelo dia de hoje, pelo pão de cada dia, pelas lutas, Senhor, que o Senhor tem permitido, pelas vitórias também, pelas aflições da vida, Jesus. Visita, Senhor, as famílias enlutadas, toma elas em tuas mãos, consola e conforta os corações, Pai. Ajuda, Senhor, aquelas criancinhas, os pais daquelas criancinhas que foram assassinadas pelo homem, aquelas duas moças, Senhor, a professora e aquela moça de 20 anos, Pai. Visita seus lares e suas famílias, Jesus. É difícil, Pai. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, Pai. Senhor, ajuda aquelas famílias para superar esta dor. Jesus, visita aquelas famílias, visita também a família desse ator Paulo Gustavo, que não passou o dia falando deste homem, e que Deus abençoe a sua família, Pai. Que Deus abençoe e conforte também a sua família. Visite todos aqueles que estão perdendo suas vidas, Pai, suas famílias. Abençoa, Pai. Visita, Senhor, a nossa nação, nosso Brasil. Senhor, tu sabes, Senhor, o plano do inimigo contra a nossa nação, contra o mundo. Mas, Senhor, faz a tua vontade, Senhor. Cuida da nossa nação, cuida do nosso presidente. Cuida das nossas autoridades, Senhor, repreende todo mal, toda fúria, todo funcionário público que esteja agindo de má fé, Pai.
Vai lá, Senhor, tira a capa deles, Pai, aqueles que estão roubando, Senhor, saqueando o poder público, Pai Jesus. Vai, Senhor, tirando a capa dessas pessoas. Senhor, nos ajude, Senhor, porque a corrupção corrói, mata, destrói, Senhor, as vidas. Quantas vidas foram perdidas, Senhor, agora estão sendo perdidas todos os dias por causa da corrupção. Pai, nos ajuda, nos socorre, porque só o Senhor pode ser socorro para as nossas vidas. Visita, Senhor, esses homens desonestos, Pai, tira da vida pública, Senhor, tira, seus, pode ser da vida pública ou pode ser da vida secular também, Jesus. Tu sabes, Jesus, e nos socorre, Pai, porque o teu povo carente é que está sofrendo, o teu povo carente tem sofrido, tem passado dores, angústias, sofrimento em filas, muitas pessoas falecendo, muitas pessoas perdendo a vida por falta de cuidado, por falta de investimento no poder público, Senhor, enquanto muitos desviaram dinheiro para fazer o acontecer, Senhor. Nos ajuda, seja nosso socorro bem presente, Pai. Quando o Senhor via aqueles reis sendo maus, quando o Senhor via, Jesus, aqueles reis de Israel andando fora do teu caminho, tu mandava, Senhor, um exército para o afligir, tu mandava um profeta e fazia eles sofrer pela penalidade que eles passavam. Senhor, usa de misericórdia para com teus filhos que têm andado na tua presença, que têm sido fiel a ti, que têm sido justo contigo. Repreenda aqueles que querem tomar aquilo que o Senhor nos deu. Repreende, Senhor, aqueles que querem burlar a lei. Repreende, Jesus, aqueles que querem usar do poder da lei para atacar as nossas vidas, Senhor. Restitui a vida, a saúde das nossas vidas, Senhor, daquelas pessoas que estão doentes. Restitui a saúde dos teus filhos, repreende esta enfermidade, repreende esta doença, repreende este mal, Senhor, nos socorre, nos ajuda, porque o socorro só vem de ti, Pai, o socorro é de ti que vem, Pai. O homem pode pensar que o socorro vem dele, mas o socorro vem de Jesus, o socorro não vem do médico, o socorro não vem do homem normal, o socorro vem do alto, vem do céu. E eu creio, Pai, nesta noite, que o Senhor está trabalhando nesta noite. Visite Thalia Duarte, Senhor. Tu sabe a necessidade da tua filha. Restitui tudo aquilo que estão tirando e querendo tirar dela, Pai. Tu sabes, Senhor. Não conheço o sofrimento da tua filha, mas tu conheces, Senhor. Tu conheces e ajuda a tua filha. Dê vitória a ela, dê vitória a Kiliane, dê vitória a Norma Diniz. Visite Neida ali em Extremóis. Visite seu esposo, Senhor. Ali também Cosme, abençoe aquele lá. Visite Gisele Diniz, Senhor. Visite também as famílias, Pai. Visite os lares, Senhor. Visite, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes, Senhor. Abençoe as mães do nosso país e do mundo. Abençoe os pais que são pais e mães que são mãe e pais, Senhor. Pai, socorre as famílias, socorre aquelas pessoas que estão carentes, necessitadas, Senhor. Pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor. Supre as necessidades do teu povo, supre a necessidade da tua igreja. Abençoa, abre a porta, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa nação. Abençoa, Jesus, o nosso país. Abençoa, Senhor, nossos pastores, obreiros e presidente da tua igreja. Abençoa os missionários, seus lares, suas famílias. Abençoa as dirigentes de círculo de oração, Senhor. Cobre com teu sangue a tua igreja, Senhor. Reveste, Senhor, com teu poder e glória, Pai. Um dia desse, essa semana, eu vi em João Pessoa uma igreja sendo mutada, Pai. Uma igreja sendo mutada, Senhor. Pai, chega com socorro na vida desta nação. Senhor, abre porta de igreja, aquela onde tiver um prostíbulo, Senhor, transforma numa igreja. Onde estiver, Senhor, um ponto de macumba que oferece magia para aqueles que não te conhecem, transforma numa igreja, Senhor. Transforma, Jesus. Transforma esta nação numa nação cristã. Visita aquele Maranhão tão pobre, Jesus. O Maranhão se dá estado pobre, mas tem um lugar ali chamado Dom Pedro, Senhor. Que ali
Se não for todas as casas, é uma casa e outra não, Senhor, que oferece sacrifício, Senhor, ao diabo, que são, Senhor, pessoas que trabalham em magia negra, que fazem esse tipo de coisa, Pai. Visita aquele lugar, Pai, visita a nossa nação, visita o nosso país, cobre-nos com teu sangue, nos livra, Senhor, da maldade do homem, da maldade, Senhor, dos pensamentos maus. Visita a irmã Josi, Senhor, de Macapá e seus filhos, Pai. Visita, Senhor, pastor Jeremias, abençoe seu lar e sua família. Missionária Betânia, pastora Salete e pastora Bete em Maceió. Abençoa, Senhor, a tua filha, a missionária Betânia, pastora Salete e pastora Bete em Maceió. Cobre com teu sangue, Jesus, estas servas tuas. Abençoa, providencia, chega com socorro. A irmã Nayara, Senhor, também que esteve Covid, teve 2 filhinhos, eu creio que Jesus já recuperou. Luísa e Lara, toma esta família em tuas mãos, abençoa Lidiane e Roberta, abençoe sua família, Samuel, a família de Andréa Karina, seu filho Samuel, Mirela e Silas, seu genro, abençoa os filhos, Senhor, do pastor Jeremias, chega com socorro na sua vida. Abner, que está, Senhor, com problema de esquizofrenia e também com problema de vício de drogas, Pai. Liberta este filho teu, Pai. Liberta ele, Senhor. Transforma a sua vida e chegue com cura. Visite sua filha Osana, que está presa lá no Kuwait. Guarde sua vida. Abençoe sua mãe. Abençoe este lar. Abençoe os filhos de Gisele Diniz. Também ela, seus filhos Lucas, Sara e sua nora Marina, seu esposo, seu Evandro, sua mãe, Dona Norma, seus sobrinhos, seus genros, Pai. Visita também pastor César, pastor Pedro, irmã Carmosina, Senhor, que pediu oração pelo seu tornozelo. Eu creio que já está recuperada. Eu já estou dando graças e glória pela vida da irmã Carmosina. Visita a família de Carlos, de Caleb, e de Carlos e Carlas e Caleb, seu filho. Visite Mariazinha, Senhor. Um abraço para você, Mariazinha, que Rossival disse que você sempre está assistindo aí na sua casa, e eu quero te dar um abraço, Mariazinha, que Deus te abençoe, Mariazinha, que Deus abençoe você, minha cunhada, que eu te amo tanto, que Deus abençoe sua irmã Zelita, que Deus abençoe sua irmã que está adoentada, que está de cama, sempre eu não me lembro do nome dela, mas Deus sabe de todas as coisas. Visite sua família, seus irmãos, e repreenda todo o mal no seu lar, e que Deus chegue com cura e com milagre na sua casa. Creia no poder da oração, Mariazinha. Creia no poder de Deus, que Ele pode todas as coisas. Visita também Cicinho, Jesus. Santos, abençoe sua vida. Abençoe, conforte ele também, que ele perdeu sua vozinha, né? Nesta tragédia que está acontecendo no nosso país, irmãos. Pedir ao Senhor que nos socorra. Visita também Josirene Ferreira, Pai, tua filha. Visita Tairã, Berto e família, Jesus. Visita seus filhos Robson, Ana e Marcos de Josirene. Senhor, visita tua filha e dê saúde a ela. Tira as preocupações e as lutas de Thalia Duarte. Tu sabe de tudo, conhece tudo. Visite Ada Agostinho, Senhor. Abençoe sua vida, sua família, seu esposo, seu Ivaldo, e abençoe também seu filho, Pai. Guarda esta família em tuas mãos. Visite a pastora Maria Gomes Costa do Nascimento, Senhor. Dê saúde à tua filha, que está muito doente. Visite também Michele, Pai, que passou, eu creio que já passou pela cirurgia. Restaura a saúde da tua filha. Visita também, Jesus, Clara Neves, Senhor, que está na UTI, Senhor. Eu vi aqui que Eliane botou que ela está na UTI. Visite a tua filha e chegue com saúde na vida da tua filha, Pai. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Chega com socorro na vida dos teus filhos. Abençoa a Vânia, que se recuperou da UTI. Abençoa a Vanessa. Abençoa Joiara Alves, Flávia Regina e sua família. Lúcia Carvalho, Socorro Carvalho. Andrei Fonseca, Pai. Visite sua mãe, sua vida, sua família.
Visite, Pai, repreende todo mal na saúde da tua mãe, da mãe de Andrei Fonseca, e abençoe seu lar e sua família também. Visite a família de Neide Cosme de Extremóis, sua família, seu lar, seus negócios. Abençoe também Luísa Maria Corrêa de Castro, Jesus, e sua família, seus filhos, Adriana Teixeira e o Osto Teixeira, Jesus. Visite a saúde da tua filha e abençoe os seus filhos, Pai. Visite Bruno Felipe, Melissa Heloísa, Fábio Miguel, Everaldo Braga. Toma esta família em tuas mãos, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta noite que socorre a nossa nação, socorre nosso país. Visita a minha família, Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Visita meus sobrinhos, visita cada lar de cada irmão meu, cada negócio, Senhor. Abre porta de emprego, porque tem uns desempregados. Tu sabes a necessidade de cada um. Socorre, Pai, teus filhos, Pai. Nos ajuda, Pai, a poder ajudar uns aos outros. Pai, recebe a oração nesta manhã, nesta noite. Abençoe teus filhos, Pai. Visite também a mãe de Quiliane Maria Francisca da Silva Ferreira e sua família, Ana Júlia Ribeiro, Pai. Firma os passos da tua filha. Abençoe sua vida e sua família e seus negócios. Abençoe também Genival Filho, Daniele Ferreira. Visite também Maria Cerqueira, Elizabeth Santos. Abençoe sua vida, seu lar. Amanda dos Santos. Visita a pastora Rosinete, Senhor. Abençoa seu lar e sua família. Abençoa minha cunhada Severina Lucena, Jesus. Chegue com saúde na sua vida. Abençoe Flávia Monteiro. Que Deus possa ter, Senhor, chegado com milagre na sua vida. Abençoa Carminha e família. Jesus, abençoa, Senhor, pastor Arlindo, a doutora Ana Márcia, que perdeu seu esposo para esta Covid, e dê saúde à tua filha. Senhor, abençoe a família da pastora Rosinete, sua filha Duda, e suas filhinhas, suas netinhas, e seus filhos, Pai, e seus netos também por parte dos homens. Abençoa, Senhor, Samuel, seu netinho, que vai fazer uma cirurgia dos olhos. Que Deus restaure a saúde dele e que Deus possa já tê-lo abençoado com esta cirurgia. Visite Vitor Felipe, liberte ele das drogas, liberte ele, Senhor, do vício do crack, do vício do crime, seja do que for o vício, Pai, liberte. Visite também o filho da pastora Rosinete, Jonathan, Senhor, liberte ele deste vício. Visite também o projeto missionário ali na África, da tua serva, o projeto missionário ali na África. Abençoe tua filha, dê vitória a ela, porque a vitória é dela em nome de Jesus. Senhor, abençoa meu filho, Jesus, socorre ele, guarda ele, protege ele, coloca os anjos, Senhor, guardando, Senhor, dia e de noite, e repreende toda a fúria do inimigo contra a vida do meu filho, Pai. Guarda ele, onde ele estiver, dê vitória a ele. Abençoe seu lar também, Jesus, abençoe sua mãe, faz o teu querer e a tua vontade na vida de tua mãe. Jesus, cuida, Senhor, da nossa saúde, cuida da nossa vida, cuida, Jesus, da nossa nação, cuida, Jesus, do nosso país. É verdade, Quiliane, é verdade. Amém, amém. Vamos orar por Ana Júlia. Jesus, visite Ana Júlia nesta noite. Estou te pedindo, Pai, que visite Ana Júlia, Pai. Visite tua filha nesta noite, dê vitória a ela. O inimigo, Senhor, tem tramado contra aquela vida e repreende, Jesus, todo projeto de Satanás na vida da tua filha, Senhor. Vamos orar por Ana Júlia Ribeiro, Jesus. Ajude a tua filha, Pai. Socorre ela, Pai. Socorre os teus filhos. Guarda este lar. Pai, nos ajuda, abençoa nossa nação, nosso país, visita os desempregados. Senhor, visita aqueles que estão, Senhor, sem emprego, sem porta aberta, que estão vivendo de bico, Senhor. Visita o órfão, a viúva, os necessitados, os aflitos, aqueles que dormem e vivem na rua, Senhor, neste inverno, como será, Pai? Abençoa as igrejas, os missionários que têm feito comida e levado, Jesus.
com este propósito para abençoar estas famílias. Visita, Senhor, as empresas, os comerciantes, Senhor, os agricultores, Senhor, os empresários. Abençoa este polo de confecções aqui em Pernambuco. Abençoa Santa Cruz, Caruaru e Toritama e toda a região. Abençoa o estado do Nordeste, Senhor, todos os estados do Nordeste que são banhados pelo mar. Abençoa a região norte do Pará. Abençoa ali nos Ribeirinhos o projeto da tua filha, pastora Rosinete. Abençoa, Senhor, a sua vida ministerial. Cobre ela com teu sangue. Dê vitória a ela, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida íntegra, santa diante de ti. Nos cobre com teu sangue. Abre porta da palavra. Eu sou o menor da tua casa, Senhor. Faz o teu querer nesta noite. Assim nós te clamamos nesta noite. Boa noite, minha irmã querida. Boa noite, Zélia. Senhor, nos ajude e nos socorre, Pai, porque só o Senhor pode vir o socorro. Nós te clamamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos. Amados irmãos, eu recebi agora uma mensagem e nós temos que orar por Ana Júlia Ribeiro. Ore por Ana Júlia, coloque aí no seu caderno de oração. Coloque o nome de Ana Júlia Ribeiro. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente imagina que nossa luta é a maior de todas, né? Mas sempre tem uma maior, né, irmãos? E a gente tem só que agradecer a Deus. Amados irmãos, como eu tinha prometido, vamos meditar aqui em Ruth, capítulo 1 até o 4. Eu imagino, Keliane, eu imagino. Mas descanse, Keliane, que Deus vai agir, viu? Vamos colocar ela no joelho e Deus vai dar vitória a ela, né? Diga a ela que jejum, Keliane, jejum. Oração e jejum. Viu? Nós também temos que fazer a nossa parte, sabe, irmãos? Nós temos que fazer a nossa parte. Aqui, irmãos, no capítulo 1 de Ruth diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem, glória a Deus, este homem se chamava Elimeleque. E sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Marlon e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali, irmãos. E ficaram ali algum tempo. Depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou viúva, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, glória a Deus, e o nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Marlon e Quilom e os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Amém? Irmãos, tem situações na nossa vida. Você vê a situação de Noemi, não é? Noemi, ela morava em Israel. Israel não era julgado por juízes, né, como diz lá em Juízes 2, 16 a 18. E Noemi, irmãos, aqui diz assim: Noemi é desprovida da família. Esta breve introdução apresenta a perda da família de Noemi. As frases semelhantes: um homem, sua mulher e seus 2 filhos. Então ela perdeu seu esposo. Pode ter sido uma escolha errada? Pode. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas, né, irmãos? E Deus tinha propósito na vida de Noemi e de Ruth. E como Deus faz, muitas vezes a gente não entende. Mas depois nós vamos entender. Então sempre tem luta, irmãos, na nossa vida, como foi na vida de Noemi. Ela perdeu não só seu esposo, mas perdeu seus 2 filhos. Ou seja, ela não ia ter descendente. Porque aqueles que não tinham descendentes, a mulher ficaria o quê? Vivendo como escrava. Não, ela tinha que ter gerado os seus filhos, devia ter gerado filhos e não geraram.
Então, amados irmãos, nos dias em que os juízes julgavam este período de instabilidade espiritual, social e política. Era um momento muito difícil que Israel estava passando. Você pode ver lá em Juízes, capítulo 2, versículo 6, 3 a 3 e 6, e 21, 25, parte B. Gerou o desejo de um rei que poderia dar descanso, como o que finalmente foi alcançado por Davi. O povo sentiu um desejo de ter um rei, como nós já falamos nesses textos ali em 1 Samuel, né, na escolha de Saul, na escolha de Davi depois. 4:17 a 22 de Ruth aqui, diz assim, amados irmãos. 4:17 a 20, 17 e 20. As vizinhanças lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, o chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Então, ali estava nascendo uma história, irmãos. Aqui, quando Ruth e Noemi, nós podemos ver aqui em vários textos da palavra de Deus, mas também poderia servir aos propósitos de Deus, como aconteceu com os filhos de Israel na época de José. É verdade. José passou por aquele processo, né? Os irmãos tinham inveja dele, foi botado dentro de uma cisterna, depois foi retirado da cisterna, e depois foi vendido como escravo, foi preso, né? Depois se tornou governador do Egito. E era um propósito de Deus na vida de José. Por quê? Porque Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. Então, tem momentos na nossa vida que nós passamos hoje que nós não estamos entendendo, mas vamos entender lá na frente depois. Tem propósito, tem lutas na nossa vida que nós só vamos entender depois, irmãos. Então, o propósito de Deus tem que ser cumprido na minha vida e na tua vida, como vai ser cumprido na vida de Noemi e de Ruth. Então, Deus permitiu que seu esposo e seus filhos morressem. Então, irmãos, era uma prova muito grande que esta mulher estava. E aqui, ele diz aqui, o contexto diz: propósito de Deus, como aconteceu com os filhos de Israel na época de José, que nós já falamos. Glória a Deus. Casa do pão, comida, é frequentemente associada com Davi no Antigo Testamento, porque Davi lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 6, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e aqui, meus irmãos, vamos ler aqui, 20, versículo 6, e aqui ele diz assim, irmãos: se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, por lá será oferecido um sacrifício anual para toda a sua família. Então era um propósito de Davi todo ano fazer esse sacrifício. E Saul estava perseguindo ele, e ele disse aqui: se disser que está bem, então este o seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Porque Jonatas, o filho de Saul, que era príncipe e era herdeiro do trono, ele era um menino humilde, ele sabia o que Deus tinha na vida de Davi e se tornou um grande amigo, que nós já falamos, comentamos sobre isso aqui também, irmãos. E então, Noemi voltou para da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, ou seja, depois daquele período de seca, aquele período de luta e Noemi saiu quando Israel estava passando por uma seca, por falta de alimento. Então Deus se lembrou de Israel e começou a mandar chuva, começou a mandar, onde há chuva, irmãos, há fartura. Então Noemi disse assim: porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas... Olha, sempre nós vamos ver aqui, Noemi voltou para da terra de Moabe com as suas noras. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Ela voltava de Moabe para a terra dos seus pais, para Israel, né? Para Judá. Por que voltar, irmãos? Tem momento que nós devemos voltar.
Tem momentos que nós devemos dar marcha ré. Tem momentos que nós devemos avançar. Então Noemi chegou o momento dela voltar para a origem dela. Ela poderia ter continuado lá no meio dos moabitas, sim, mas ela queria voltar para a sua origem, ou seja, ela tinha terras lá, seu esposo tinha deixado uma herança lá, as terras por herança, né? Eles foram para Moabe, mas não deixaram de ter suas terras. Então tem momento nas nossas vidas que nós devemos retroceder, ou seja, voltar. Porque às vezes, irmãos, a gente avança quando Deus dá sinal. A gente tem que entender a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus diz: Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, ou seja, ela foi com os filhos e seu marido. Está voltando com as noras. Porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia lhe lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado. As duas noras estavam com ela, enquanto caminhava, voltando de novo, voltando, tem a palavra voltar novamente, para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para as casas de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. A palavra-chave aqui, voltar, se repete 12 vezes. O Senhor havia se lembrado, Deus enviou chuvas para regar e culturas nesta época. Na primavera houve uma longa e antecipada colheita de alimento, um jogo de palavras com a palavra, né, voltar. Jesus permitiu que ela voltasse. As expressões de parentesco noras, minhas filhas, né, ela passou a chamar elas de sublinham a fixação de Noemi para com elas. Terra de Judá provavelmente denota a área tribal, referindo-se a Israel todo o povo como oposição ao reino do sul, né? Vão agora e voltem para uma para a casa de sua mãe. Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe. Noemi disse que voltassem as suas filhas, as suas noras, porque elas não tinham gerado os filhos. E Deus poderia abençoar elas com um novo esposo, né? Porque ela já era velha de idade e não poderia mais gerar filhos. E não tinha condições de gerar um filho para depois ele se casar. Porque no tempo de Israel, a mulher que ficava viúva, o homem que tivesse na família tinha que assumir aquela mulher para a geração daquele filho não acabar. Então era assim, irmãos, antigamente. Então Noemi não tinha mais filho, não tinha como ter mais filho, que não tinha esposo. E Deus, irmãos, e Deus se lembrou, e ela disse aqui: vão agora e voltem cada uma para a sua casa de sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como foram bondosas com os que moraram comigo. O Senhor faça com vocês, sejam felizes, cada uma a casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, elas, porém, choraram muito. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre? Pastor Jeremias, a paz do Senhor. Vocês acham que eu poderia ter... vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Então Noemi estava dando uma palavra para aquelas moças, para aquelas mulheres, Orfa, o nome de um era Orfa e a outra era Ruth, que elas tinham mais esperança, que elas voltassem para seus lares, para suas mães, e que Deus abençoasse elas com um novo marido, porque era impossível ela gerar outro filho naquele momento. Será que vocês iam esperar? E a minha amargura é maior do que vocês
do que a de vocês. A amargura de Noemi era muito grande, era um sofrimento muito grande. Ela saiu da terra de Judá por causa de uma situação, né? Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nossa vitória está no lugar que nós estamos. Noemi e seu esposo Elimeleque, ele levou seus filhos e sua família para uma terra distante, os Moabitas, porque lá na sua terra estava passando uma escassez, um sofrimento. Mas, irmãos, Deus está no meio do nosso sofrimento. Deus está no momento da nossa luta. Deus não exalta ninguém em terra estranha. Deus exalta na nossa terra, né? Então, talvez as escolhas dele pudesse ela botar na cabeça que Deus não estava nesse negócio, mas Deus, ele tem um propósito dele, irmãos. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não entende. Eu nunca vou entender o que Deus já fez na minha vida. Mas Deus, ele tem propósito. Ele tem propósito nas suas vidas nesta noite. Ele tem propósito para teus filhos. Ele tem algo para realizar na tua vida. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Orfa voltou para a sua família, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para seus deuses. Vá você também com ela. Ou seja, os moabitas adoravam deuses, né? E Deus, irmãos, olha o amor de Ruth por Noemi. Quantas noras hoje não amam sua sogra, né? É um exemplo aqui de amor entre sogra e nora, né? É um exemplo de amor, né? Ruth tem um amor muito grande pela sua sogra. Olha o que ela disse: a cunhada voltou para... Porém, Ruth respondeu: não insisto para que eu deixe nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, eu irei eu. Aonde quer que você for, Noemi, eu irei com você. Irei. E onde quer que você pousar, ali eu pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Olha a fé desta mulher, irmãos. Olha a fé desta mulher. Onde quer que você morrer, morrerei eu. E aí serei sepultada, que o Senhor me castigue. E outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha o amor, irmãos. Olha as coisas quando é de Deus, irmãos. Essa Ruth foi uma mulher que deu exemplo de amor para a sua sogra no momento de muita dor. Além dela estar sofrendo com a dor dos seus filhos e do seu esposo, Ruth estava sofrendo com a morte do seu esposo, que era o Marlon, né, irmãos? Então, mas Ruth, irmãos, foi uma mulher de fé. E Noemi estava amargurada, sofrida, né? Como diz aqui o texto, a decisão de Ruth tinha profundas implicações espirituais. Aqui no versículo 12 diz assim: volte, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filho. Mas Ruth não olhou os obstáculos. Ruth não olhou para as lutas que iam passar as duas, né, irmãos? Porque era difícil, irmãos. Duas mulheres viúvas, né? Sem filhos, sem maridos, iam passar um processo muito difícil, porque ali em Israel, essas mulheres não iam ter chance, irmãos. E aqui, amados irmãos, ele diz aqui, Marcos 10, 29 e 31, vamos ver esse texto de Marcos, irmãos. 10, 29 e 31. Quantas mulheres, né, irmão? 10, 29 e 31. Diz assim: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Estava a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer
com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes. Aqui ele diz assim, irmãos, ele diz: a decisão de Ruth tinha profundas implicações espirituais, igual Jesus também aqui, né, irmãos, nessa passagem que nós lemos. Sua confissão de fé, seu povo, meu Deus, lembra a promessa principal da aliança: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lá em Gênesis, né, Abraão, capítulo 17, versículos 7 e 8, vamos meditar nesse texto. Gênesis, capítulo 17, versículos 7 e 8. Então, amados irmãos, nós estamos precisando confiar mais em Deus. Noemi não olhou para a adversidade que ia passar. Ela não olhou para aquela luta que ela ia passar, não. Ela se apegou à sua sogra. Se você, onde você estiver, eu estarei com você. Se você morrer, eu morrerei também. Ou seja, onde é o seu Deus é o meu Deus, né, irmãos? Então, muita gente precisa ter essa fé que Ruth teve, né? Ruth, ela se entregou a Jesus naquele momento. Ela mostrou a sua fé, a sua intimidade com Deus. 17, versículos 7 e 8, ele diz assim: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você a sua descendência e a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua. E eu serei o seu Deus, o Deus deles. Amém, irmãos? Então, Ruth, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhar, ela deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar em Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, por causa daquelas mulheres, e perguntaram: Rosineide Oliveira, paz do Senhor, irmã. E ali disseram, então essa não é a Noemi, porém elas diziam: não, me chamam de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Noemi disse: não me chamem mais de Noemi, porque o nosso Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Vamos ver lá em Jó, capítulo 6, versículo 4, né? Jó também passou pelo processo permissivo de Deus, né? Suporte as lutas que você está passando, porque tem momento que é Deus que está te provando. É Deus que está te provando. E tem lutas, irmãos, que é nós mesmos que provocamos, né? Tem lutas, irmãos, que é nós mesmos que provocamos, porque nós somos desobedientes às vezes, né? Jó capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sofre o veneno delas, os terrores de Deus se armam contra mim. Você viu a situação de Jó, irmãos? Jó, ele suportou aquela luta e não reclamou, e não murmurou. Deus me deu, Deus levou. Assim é na nossa vida, irmã. A gente vê essa história de Noemi, o propósito de Deus a gente não entende. Ela foi com seu esposo para Moabe, para a terra dos Moabitas, porque lá havia comida, havia alimento, e lá onde eles estavam, em Israel, em Judá, e não haveria, estava uma seca muito grande, passamos muito processo de seca ali em Israel. Então, irmãos, eles foram procurar o melhor para a nossa família. Às vezes nós vamos procurar o melhor para a nossa família, mas não é o melhor para Deus, entendeu? A gente tem que ter cuidado nas nossas escolhas, mas Deus tem um propósito nesse negócio. Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Cuidado, que Deus pode te obrigar a você voltar. Cuidado. Agradeça a Deus. Cuidado. Olha aqui, Noemi. Quando saí daqui eu era plena. Louvado seja o nome do Senhor. Os nomes significam agradável e amargo. Amargura.
lá em Jó 27, versículo 2, Noemi descreve sua situação familiar antes de seu retorno, plena, e depois do seu retorno, vazia. O Senhor me afligiu, né? Miséria, não ter filhos, viuvez, sobre ela vê seu sofrimento como um testemunho de Deus, isto é, como uma prova de que Deus a condenava por algum pecado da qual ela não tinha conhecimento, entendeu? Ela não tinha conhecimento porque ela estava passando esta prova, mas Deus, ele sabia, irmãos. Aqui no versículo 11 a 13, né, irmãos? Ela fala sobre esse sofrimento. Ela diz aqui também: no entanto, seus problemas vão fornecer os meios para a generosidade de Deus, quando Ruth fica com ela para colher espigas no caminho, no campo de Boaz. Então Deus tinha um propósito. Deus ele prova a gente, que ele prova mesmo. Ele estava provando Noemi, ele estava provando Ruth, porque Deus, ele nos ama, irmãos, e ele prova a gente. Às vezes nós estamos passando por situações difíceis que a gente não entende, mas Deus tem um propósito nesse sofrimento, é te exaltar, te deixar como exemplo para a tua família, te deixar como exemplo para a tua casa, deixar como exemplo para o teu bairro, para aqueles que te acusam, para aqueles que se levantam contra ti. Então, às vezes, Deus tem um propósito, você não entende. Senhor, por que eu estou passando por este momento tão difícil? Pergunte isso a Deus, não. Aceite e ore e agradeça a Deus, porque Deus tem algo melhor para ti. E aqui, amados irmãos, Ruth, foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe com Ruth, sua nora. Ela disse aqui: porque quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, Todo-Poderoso me afligiu, né? Ela estava se sentindo triste, amargurada, e no momento assim, a gente até entende esta palavra. Se o Senhor deu testemunho, ela está dormindo. Se o Senhor deu testemunho contra mim, Todo-Poderoso me afligiu. Foi assim que Noemi voltou à terra de Moabe com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, irmãos, vamos meditar no capítulo 2 em diante. Ele diz assim: eu vou adiantar, porque é longo. E aqui, amados irmãos, Noemi retorna para Belém com Ruth. Esta primeira cena relata a bondade de Ruth ao voltar com Noemi para Belém. A cena é moldurada pela expressão voltou da terra de Moabe. Glória a Deus. No capítulo 2, Ruth apanha espiga nos campos de Boaz. Esse encontro entre Ruth e Boaz no campo da colheita é um dos seus encontros cruciais. Aqui no capítulo 3, versículos 6 a 15, irmãos. Diz assim: então Ruth foi para Aere e fez conforme tudo. Nós vamos meditar no 2, depois nós vamos para o 3. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, do qual se chamava Boaz. A Moabita disse: Noemi, deixe-me ir ao campo para apanhar espigas, atrás daquele que me permitir fazer isto. Noemi respondeu: vá, minha filha. Elas não tinham que se alimentar. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros, aquelas que caía, que sobrava. Sempre quando a gente vai numa colheita, irmão, sempre tem espigas sobrando, sempre tem algumas caídas no chão. E ela pegava aquelas que sobrava, que caía, aquelas que eram refugadas, né? Que eram pouco, que não tinha um valor material melhor. E ela, por casualidade, entrou parte do campo que pertencia a Boaz, né? Que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio a dizer e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? De quem é essa moça? O servo respondeu: essa moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe.
ele me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes. Após os ceifeiros assim, ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Então Deus começou a trabalhar na vida de Ruth. Deus começou a mudar aquela história, aquele sofrimento. Escute, minha filha, você não precisa ir. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, eu sou uma estrangeira, né? Porque ali para o povo de Israel, os moabitas eram outro povo que adoravam imagem, era um povo que era inimigo do povo de Deus. Então, já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Olha o exemplo, né? O testemunho, né? O testemunho nosso como é importante, né? Já me contaram tudo o que você fez para a sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe e terra onde nasceu e veio para um povo que antes disse disso você não conhecia. Então, irmãos, quando a gente serve a Deus, Jesus diz lá no Evangelho, ele diz: tem que deixar pai, mãe, filho, tudo por amor a mim, né? Então, você é capaz de fazer isso, mas Noemi fez, irmãos. Deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Olha o que Boaz disse para ela. Boaz era um homem solteiro, irmãos. Aqui não diz que ele era casado. Que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor lhes abençoe. Recolher espigas entre os feixes é conhecido apenas atrás do relatório da ceifeira. Ficou aqui. Boaz ordenou aos servos que trabalhavam no seu campo para não tocarem Ruth, a fim de garantir a sua segurança. Homens jovens em outras áreas próximas poderiam não ser tão confiáveis. Então, ela era bonita, né, irmãos? Os Boaz cuidou dessa situação para que ninguém tocasse nela, né? O Senhor está me favorecendo. As primeiras palavras de Ruth a Boaz: transmita a sua gratidão por conceder-lhe este privilégio e se importar com ela. Em outras palavras, ela se pergunta por que Boaz iria agir de acordo com as suas necessidades, a sua posição social. Ruth se denomina estrangeira. Glória a Deus. Tudo o que você fez, Boaz, ficou sabendo sobre a bondade de Ruth para com Noemi, e, portanto, ficou ciente de suas boas intenções. Então, amados irmãos, só o Senhor pode retribuir, ou seja, fazer a restituição das perdas do seu marido, do seu pai, da sua mãe e dos pais de Ruth. Recompense. É a compensação proporcional com a sua perda, talvez descendentes com a recompensa de Abraão. Só o Senhor pode retribuir, ou seja, fazer a restituição das perdas. Só o Senhor, irmãos. Só o Senhor pode restituir. Amados irmãos, e aqui, ele diz aqui, amados irmãos, meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma pão e molhe no seu bocado no vinho. E ela sentou ao lado dos ceifeiros, e Boaz deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Mas olha o que ela fez, irmão. Quando ela se levantou para ir apanhar as espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até o meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem, e não as repreenda. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade, e a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth e também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Ela levou, irmãos, um pouco daquilo que Boaz deu para ela comer. Então, olha o cuidado, irmãos, que nós devemos ter, irmãos, com nossa família.
com nossa sogra. Esse exemplo aqui é um exemplo de humildade, de amor, de dividir um pouco o que tem com os outros, né, irmãos? Nós devemos ter, diz, Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Em Ruth capítulo 2, versículo 14, irmãos. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Noemi disse. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos. Irmãos, quando a gente nasce, tem um coração bom, Deus ele restitui na gente. Quando a gente procura ajudar quem necessita, Noemi poderia ter ficado na sua terra, Noemi poderia ter casado novamente com outro homem, Noemi poderia ter voltado para os seus pais, mas não. O propósito de Deus no coração e na vida de Ruth era muito maior do que simplesmente ficar onde ela estava. Muitas vezes, irmãos, a gente desiste muito fácil. Muitas vezes as lutas vêm e a gente desiste muito fácil de Deus. Quantas pessoas estão no processo com Deus que desistem dele muito fácil? E Noemi, Ruth não desistiu, Ruth não saiu, ajudou sua sogra, ajudou ela no que ela necessitava, porque ela já era velha de idade, ela já tinha uma idade avançada, ela não tinha herdeiros, ela não tinha quem cuidasse dela, irmãos, mas Deus, ele estava cuidando dela, e Deus tinha um propósito maior. Você vai ver o propósito de Deus na vida de Ruth, você vai ver aqui, irmãos, Ruth e Boaz na eira. E aqui, irmãos, então Ruth, a moabita, disse: eu também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem a fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com sua sogra. Aí no capítulo 3, Ruth e Boaz na eira. Noemi, a sogra de Ruth, disse à minha filha: não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Olha o pensamento de Noemi já para Deus abençoar a Ruth, né? E ela diz: Ruth na eira pede a Boaz para casar-se consigo. Esta cena descreve o segundo encontro crucial entre Ruth e Boaz, emoldurando pela recorrência da minha filha. Vários usos do termo conhecer, os seus sinônimos, diz aqui, termos relacionados à mesma, se tecidos nesta cena. Ou seja, ele diz aqui, Ruth na eira pede a Boaz para casar-se comigo. Diz, e esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? E eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali. Olha a orientação de Noemi, né? E que ela tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite ali, e ele lhe fará, ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para ele e fez conforme tudo que a sua sogra falou. E aqui, quando Boaz terminou de comer e beber, estava já do coração alegre, tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, eis que a mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou, ela respondeu: sou Ruth, sua serva, estenda a sua capa sobre esta tua serva, porque o Senhor é um resgatador. Aqui, irmãos, estenda a tua capa. Ruth reclama Boaz como um reclama Boaz como seu resgatador. Foi um grande ato
de benevolência dadas às implicações do resgate, ou seja, Deus usou Boaz para resgatar Ruth e para fazer dela sua esposa. Então Boaz respondeu a Ruth: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostra mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico, ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou, eu vou fazer, porque o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olhe como é importante a mulher virtuosa na vida de uma família. Amém, Ana Júlia. Amém, Ana Júlia. Vamos orar por você já já, minha filha. Andréa, que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Amados irmãos, uma mulher virtuosa. Lá em Provérbios capítulo 31, versículo 10. 31, versículo 10. Provérbios 31, versículo 10. Vamos ler aqui, irmãos. Uma mulher virtuosa. Quem achará, né, irmãos? Quantas mulheres que têm destruído o seu lar. 30, versículo 10, né? Diz assim, 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, né? Uma mulher virtuosa, ela vale mais do que um tesouro, irmãos, encontrado. Uma mulher virtuosa, uma mulher que sabe se comportar, que sabe o seu limite, sabe fechar a boca no momento que tem que fechar, que sabe ajudar seu esposo, uma mulher virtuosa, irmãos, porque estamos vivendo um mundo de tragédia familiar, porque as mulheres virtuosas, irmãos, do passado não existem mais, muito difícil, né? Mulheres, esse feminismo aí, a mulher pode todas as coisas, né, irmãos? Tirou a beleza da mulher, né? Tirou um pouco da beleza da mulher. Não é que a mulher tem que ser escrava do lar, não. Mas esta onda de feminismo aí, ela tem acabado com os lares, com as famílias, destruído muitos lares. E nós devemos ter cuidado, irmãos, com esta situação. E aqui, amados irmãos, sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Ou seja, tinha outro parente que estava na frente de Boaz, porque quando tinha uma família que perdia sua família, seu esposo, então uma pessoa mais velha desta família, o homem, resgatava aquela mulher, entendeu? Então Boaz disse que tinha outro parente que era resgatador, que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite pela manhã, e se quiser resgatar você, muito bem, ele que eu faça. Mas se ele não quiser, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até amanhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até amanhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, que ele encheu de 6 medidas de cefadas e pôs sobre os seus ombros, então voltou para casa, para a sua cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, ela lhe perguntou: como se passaram as coisas, minha filha? Ou seja, ela passou de nora a filha, né, irmãos? Ela passou de ser nora esposa do seu filho para filha. Noemi já tratava ela como uma filha. Noemi já estava cuidando dela. A amargura de Noemi estava passando, irmãos. E Deus tinha um propósito maior nesta situação. Quando chegou, como se passaram as coisas, minha filha, e Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: não volte para sua sogra sem nada. Então Noemi disse: espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje.
E aqui, irmão, cena 4, Boaz trata do resgate ao portão da cidade. Esta cena é emoldurada por abrir e fechar o portão. Então, olha aqui o que Boaz fez. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Ruth, capítulo 3, versículo 12. Ia passando, então ele o chamou, fulano, ó fulano, chega até aqui e sente-se. Boaz chamou ele, né? Não está dizendo o nome dele. E o ó fulano, chega até aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos e disse-lhe, sente aqui, e eles se assentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pois havendo aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque, ela tinha botado à venda. Levítico capítulo 25, 25. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber estas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do seu esposo falecido na herança dele. Ou seja, tinha que perpetuar, irmãos, tinha que assumir aquela esposa, aquele parente, mas tinha que assumir e perpetuar aquela família para botar o nome do seu esposo que tinha falecido, né? Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5. Só vou adiantar aqui, irmãos. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso do meu direito, porque eu não poderei fazer. Isto era antigamente o costume em Israel. Quando o resgate de permutas, quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. E era assim que se confirmava um negócio em Israel. Muito bonita essa situação. E era assim que se confirmava. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou as sandálias do pé. Então Boaz disse aos anciãos e ao todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilom e a Malom, que eram seus filhos que morreram. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Marlon, para perpetuar o nome desta sobre sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos. E, portanto, da sua cidade hoje vocês são testemunha disso. Todo o povo que estava no portão, os anciãos disseram, somos testemunha, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, né? As esposas de Jacó, né, irmãos? E que edificaram a casa de Israel, que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, ou que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar deu a Judá. Amém? Filho que Tamar deu a Judá. Gênesis capítulo 38, versículos 27 e 30. Então, irmãos, você vai ver o propósito de Deus em tudo isso. Deus levou a família Elimeleque, sua esposa, para a terra dos Moabitas. Ali Israel estava passando pelo momento de seca, de luta. E eles foram para um lugar onde tinha alimento para se alimentar e para ajudar seus filhos. E ali seus filhos casaram com 2 moabitas. Elimeleque morreu, seus filhos depois morreram, e as viúvas ficaram 3 viúvas, a sogra e as 2 noras. E aí, meus irmãos, uma nora resolveu ficar em casa, voltou para a casa da sua mãe, do seu pai. Mas Deus, irmãos, tem luta na nossa vida que é um propósito de Deus. E aí, amados irmãos, de Ruth, uma moabita, uma mulher que
Deus, a gente jamais poderia imaginar, eu estou sentindo aqui a presença de Deus, poderia imaginar que de Ruth sairia a descendência de Davi e a descendência do nosso Cristo, irmãos. E assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram ao nome: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Então Noemi já passou a ter um neto, irmãos. E o nome dele vem a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice. Pois na sua nora, que ama você e deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Ruth era melhor do que 7 filhos para Noemi. Tem quantos filhos que decepcionam seus pais hoje, né? Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhanças lhe deram o nome, dizendo: nasceu o filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Esse veio a ser o pai de Jessé. O de Jessé, irmãos, foi pai de Davi, glória a Deus. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A genealogia, bênção estendida, olhando para trás e para frente, esta genealogia mostra como o Senhor reembolsou e recompensou Ruth como Boaz desejava. O Senhor trouxe uma nova linhagem familiar que se tomou por meio de Davi, e maior em todo Israel. Os 10 nomes de nova família de Ruth preencheram mais do que seus 10 anos sem filhos. Glória a Deus. Ah, irmãos, Deus é muito bom. Deus é muito fiel. O propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que você possa imaginar. O propósito de Deus na vida dos teus filhos, irmãos, é muito maior do que você possa imaginar. Quantos pastores hoje Deus não já libertou, que foram viciados no crack, viciados na droga, que ninguém dava valor, que ninguém dava... Então, irmãos, a maneira que Deus trabalha, não é que Deus permite isso não, é porque às vezes a pessoa escolhe mal, faz as escolhas erradas. Noemi e Elimeleque pode ter pensado: nós erramos em trazer nossa família para aqui. Saímos da bênção do Senhor e viemos para a terra dos Moabitas. Pode ter errado, mas Deus exaltou ela, Deus exaltou a sua família. Ruth foi uma bênção. Ela disse que Ruth valeria mais do que 7 filhos. Assim, irmãos, é Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos é obedecer e crer. Ruth foi uma menina corajosa, e quando ela diz aqui no capítulo 1, que diz assim: não insista para que eu deixe nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, eu segui-la. Por onde quer que você for, eu irei, eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Então, irmãos, ali ela já tinha deixado para trás aquela trajetória dos Moabitas. A fé dela era maior, ela começou a entender a vontade de Deus. E aqui, irmãos, ali possuirei, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu aí também. Irmãos, isto é fé. Isto é fé. Deus, ele tinha um propósito na vida de Ruth. Deus tinha um propósito, irmãos, na vida daquela mulher. Porque dali, irmãos, gerou a Obed. E Obed gerou Davi. E nós somos da descendência de Davi. De Davi saiu nosso Jesus Cristo, irmãos, que resgatou, que derramou seu sangue na cruz pelas nossas vidas. Saiu aquele homem maravilhoso. Davi foi um grande rei, um homem temente a Deus, que foi segundo o coração de Deus. E amados irmãos, nesta noite eu quero te dizer:
para as mães que estão aqui nos ouvindo e vai nos ouvir. Eu quero te dizer, como Deus fez com Ruth, como Deus fez na vida de Noemi, Ele é o mesmo que faz hoje. Eu não importa a luta que você esteja passando, não importa a prova que você esteja passando. Ruth, Noemi passou prova, passou luta, passou dificuldade, mas eles creram, eles voltaram para onde? Para a terra da bênção, voltaram para Jesus, voltaram para a terra que manda leite e mel, e Deus os socorreu. Assim é na sua vida, assim é no seu lar, assim é na sua casa, assim é na vida da nossa família, irmãos. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Jesus é o único caminho para a nossa vida. Jesus é a única solução para o teu problema. Jesus, Noemi e Ruth, Boaz. Boaz foi um homem maduro, um homem inteligente, um homem que Deus colocou as mãos naquele homem. Deus, ele tinha negócio com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, e Deus o abençoou. Deus abençoou ele muito mais do que ele necessitava. Ele já era um homem rico, abençoado, e Deus deu uma esposa maravilhosa. E ali, irmãos, Deus abençoou aquele lá e aquela família. E Noemi passou da sua amargura à alegria. A amargura de Noemi foi transformada em alegria. Assim, irmãos, é a palavra que Deus colocou. É verdade, André, a mulher é a coroa do marido, é verdade. A mulher é a coroa do marido, mas hoje, irmãos, é muito difícil, né? Até dentro da igreja tem mulheres que é muito difícil, né? Mas deixa Deus trabalhar, né, irmãos? Deus é quem trabalha na terra, né? Então, irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tenha fé, esperança. Nas lutas não desista. Ruth não desistiu. Ruth perseverou. Talvez a fé dela foi muito maior do que a de Noemi, né? Noemi estava amargurada, triste, mas ela teve fé, ela suportou, ela trabalhou para a sogra, foi buscar espigas, porque a sua sogra não tinha mais saúde, já era velha de idade, e ela manteve o lar de sua casa, ia buscar espigas. Deus começou a abençoar. É assim, irmãos, que Deus faz na nossa vida. Creia nesta palavra, seja uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa onde achará? Irmão, se você for uma mulher virtuosa, uma mulher temente a Deus, seu lar vai ser uma bênção, seu lar vai ser uma casa de oração. Que Deus abençoe na sua vida, e vamos orar nesta noite, irmãos, agradecendo a Deus pela sua palavra. Estamos orando, irmãos, estamos orando. Estou pedindo à igreja toda para orar pelo seu filho e pela sua filha, viu? E pela sua esposa, Dona Márcia. Amém, pastor Jeremias? Eu queria pedir aos irmãos também que vamos orar agora por Ana Júlia Ribeiro. Que Deus abençoe sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Pai. Perdoa nossas falhas, obras e pensamentos, Senhor. Perdoa nossos erros, Senhor. Perdoa aquilo que nós pensamos, perdoa aquilo que nós possamos imaginar que não é do teu agrado. Visita a tua igreja, visita o pastor Jeremias, abençoe seus filhos, Senhor. Liberte ele, Abner, Senhor, que está neste problema do vício, Pai. Liberte ele, Pai. Visite também o filho da pastora Rosinete, liberte ele deste vício das drogas também, Jesus. Visita a sua filha Osana, que está lá no Kuwait, que já entregou a sua vida a Jesus, como disse o seu pai, e eu creio, Senhor, que Deus está trabalhando na vida dela e naquele lugar, e Deus vai libertar aquela moça, Senhor. Visite a sua esposa, Dona Márcia, visita a Ana Júlia Ribeiro, Senhor, repreende a fúria do inimigo sobre a vida da tua filha, sobre os negócios da tua filha, Pai, ajuda ela, abençoa ela, que todo projeto de Satanás na vida de Ana Júlia Ribeiro seja destruído. Visite Thalia Duarte, abençoe a sua vida, abençoe as vidas que ela pediu oração, as pastoras, que Deus abençoe, Senhor, restitui tudo aquilo que tiraram da tua filha, chegue com saúde, Dona Lavínia, abençoe sua sogra, abençoe também, Jesus, Andréa, abençoe sua filha, seu filho Samuel, toma esta família em tuas mãos. É verdade, meu filho, Boaz poderia ter qualquer mulher. Em Deus,
E Deus preparou Ruth, uma mulher temente a Deus. Abençoa Kiliane, Jesus. Abençoa Norma Diniz. Abençoa Rosélia, minha irmã. Abençoa meus irmãos que estão assistindo. Abençoa, Deus. Repreende toda a fúria do inimigo, todo projeto de Satanás. Repreende todo o mal sobre a vida de Ana Júlia Ribeiro. Que Deus abençoe sua vida, Ana Júlia. E creia que o controle está nas mãos de Deus. Descanse e repreenda este mal na vida dela, Pai. Ajude sua vida empresarial, seu comércio, sua casa e seu lar. Ajude Michele, dê saúde a Michele, sua cunhada. Abençoe Clara Neves, Senhor. Abençoe todos. Josirene Ferreira, Pai. Visite tua filha, visite Elizabeth Santos ali nos Estados Unidos. Visite sua filha Laure. Visite os pulmões da tua filha. Visite seu filho, seu sobrinho Mateus. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa cada vida que está aqui, cada lar representado. Abençoa a nação, nosso país. Chega com cura na vida dos teus filhos, com milagre, com providência. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Fiquem na paz. E amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui na consagração. Vamos pedir a Deus que Deus chegue com socorro na vida sua, Ana Júlia, Thalia, Kiliane. Irmãos, o segredo é perseverar, né? Ruth, ela não desistiu. Ruth, ela não desistiu, ela perseverou, né? Ela disse que o Deus de Noemi era o Deus dela, né? Onde é que ela fosse, ela iria, né? Então, Deus, irmãos, bote este propósito no seu coração. Deus, ele está querendo trabalhar nas nossas vidas, mas muitas vezes a gente não permite Deus trabalhar. E a maneira que Deus faz, irmãos, às vezes nós não entendemos. Noemi não entendia o propósito de Deus. O propósito de Deus era esse na vida de Noemi e de Ruth. Irmãos, e Deus, irmãos, para dar vitória a um, ele desce terra, né? Ele ressuscita, né? Então, teve que perder a vida ao seu esposo e seus filhos para dar vitória a Ruth, amém? Porque o negócio na vida de Ruth era muito maior, a promessa na vida de Ruth era muito maior. Então, tem momento, irmãos, para que Deus dá vitória a gente, tem que descer gente. Deus abre terra e desce terra, porque Deus sabe trabalhar. Muitas vezes a gente não entende, chora, né? Porque Deus levou alguém da nossa família. Mas o entender de Deus, irmãos, nós só vamos entender depois. Porque Deus trabalha de uma forma. Deus não conhece meus pensamentos. Deus conhece meus pensamentos, os teus pensamentos. Deus conhece os pensamentos dos teus inimigos também. Então, tem momentos na nossa vida que o inimigo tem que descer à sepultura para Deus nos dar a vitória. Então, infelizmente, Noemi perdeu seu esposo, perdeu seus filhos, porque Deus tinha algo muito maior na vida de Ruth. E Deus deu vitória a Noemi, deu a Ruth, né? Aquela amargura que Noemi tinha, Deus tirou. E ela disse que Ruth era mais do que 7 filhos, né? Ou seja, Deus abençoou aquela família, Deus abençoou, e dali saiu a descendência de Davi, né, irmãos? E Deus foi fiel na vida de todos eles. Assim é Jesus na tua vida. Amém? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus dê vitória. E creia nesta palavra. Tome por exemplo a vida de Ruth na sua vida. Tome exemplo de Ruth. Seja uma mulher fervorosa, seja uma mulher sábia dentro do lar, né? Pegue o exemplo de Ruth, irmãos. Amém? Que Deus nos ajude. Amém? Fique com Deus e até amanhã de manhã, né? Se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e boa noite a todos. Tem pessoas que fazem falta em nossa vida, as lembranças não deixam o coração tranquilo. Ana Júlia, mas eu quero te dizer, tem pessoas que fazem falta em nossa vida, as lembranças não deixam o coração tranquilo. Mas eu quero te dizer, Ana Júlia, que se essa pessoa não está mais na sua vida, é permissão de Deus, Ana Júlia. Às vezes você não entende, pergunte a Deus por quê. Olha Noemi não entendia nada o que ela estava passando, né? Mas Deus deu vitória a ela, tá vendo, Ana Júlia?
Ruth teve vitória. Ruth perdeu seu esposo. Então, Ana Júlia, tem momentos... É muito ruim, Ana Júlia. Olha, eu completei ano no mês de maio. Eu completo ano nesse mês. Minha mãe morreu nesse mês. Com 2 dias do meu aniversário, eu perdi meu pai. Com 6 dias, eu perdi minha mãe. Né? Foi as 2 perdas maiores da minha vida, foi meu pai e minha mãe. Eu acho que quem perde pai e mãe é uma dor muito grande, né? Mas Deus, ele vai suprindo, irmão. A gente sabe que nós somos terra, nós temos limite, né? Nós nascemos e vamos morrer, né? E sabemos disso e temos que entender isso. Mas creia, Ana Júlia, descanse seu coração e procure esquecer, minha filha. Procure esquecer. Porque Deus, ele vai te dar vitória, tá entendendo? Quando deu vitória a Ruth, eu imagino a dor dela, é verdade. A dor é muito grande, Ana Júlia. Ana Júlia, nós vamos orar por você mais ainda, viu, Ana Júlia? Descanse no Senhor. Vou deixar para você o Salmo 40, né? Vou deixar o Salmo 40. Você pode ver o exemplo de Deus, nosso Pai, né? Que enviou seu Filho também por amor da nossa vida, né, Ana Júlia? E você tem que entender, Ana Júlia. Você pode não entender hoje. Você pode estar sentindo esta falta hoje, mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito maior na tua vida, Ana Júlia. Tá? Descanse no Senhor. Creia na vontade dele. Olha o que ele fez com Ruth. Ruth perseverou na fé, né? Ruth abandonou as tradições do seu povo, que era um povo inimigo de Israel, que era um povo que adorava as imagens de escultura, né? E Deus deu vitória a ela. Então, que os irmãos possam orar por Ana Júlia, que Deus possa lhe ajudar, amém? E vamos orar, Ana Júlia, por você agora novamente. Pai, estamos aqui na tua presença. Senhor, visita o coração, a vida de Ana Júlia Ribeiro, Senhor. Ó Jesus, faz, Senhor, o teu querer e a tua vontade na vida da tua filha. Tira a tristeza do seu coração, tira as lembranças do passado da tua vida, da vida dela, Pai. Tudo aquilo que traz sofrimento para a tua filha, Pai. Repreenda o mal, a fúria do inimigo, abençoe sua vida, seu comércio, tudo aquilo que ela tem feito nesta vida, abençoe ela. É verdade, Kiliana, eu imagino, Kiliana. Que Deus conforte a tua filha, que Deus abençoe ela, Pai. Eu sei que é difícil, Jesus, mas visita Ana Júlia, ajuda ela, faz o teu querer, a tua vontade, repreende a fúria do inimigo, tira essa tristeza do fundo da sua alma, bota alegria, bote vontade de viver, bote esperança, bote perseverança, como também teve Ruth, e abençoe o seu lar, né? Se a gente fosse colocar as dificuldades, Ruth não olhou para as lutas que ela ia passar. Ruth poderia ter dito assim, não, Noemi, vá só, eu vou não. E ela poderia procurar o lugar, as coisas mais fáceis, né? Era voltar para a casa do pai, da mãe, se casar novamente, mas não. Ela procurou ser fiel à sua sogra e amar a sua sogra como sua mãe. Abandonou sua mãe, seu pai, e Deus deu vitória a ela. Então Deus vai dar vitória a você também, Ana Júlia. Nós te agradecemos em tudo, Senhor. Cobre Ana Júlia com teu sangue. Dê vitória à tua filha. Abençoa ela. Visita sua alma, seu coração, seu espírito. Firma ela, Senhor, na rocha. Que elas possam entender que não há problema maior do que nosso Deus. Todo problema pode ser o maior que for. Deus, ele resolve. Como Deus destruiu aquelas muralhas de Jericó. Não tem muralha na nossa vida que não seja derrotada. Amém? Que Deus abençoe Thalia Duarte, viu, Thalia? Não tem muralha, Thalia, na nossa vida que não seja derrotada. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe todos vocês, viu? Ore pela minha vida também. Que Deus nos ajude. Amém, Keliane? Já já eu te falo contigo no celular, viu? Eu te mando o recado aí, viu?